Olá, hoje no nosso programa a gente fala sobre como é possível aumentar as oportunidades profissionais através das redes sociais. Quem conversa sobre esse assunto conosco é Celso Basola, que é consultor de RH. Hoje aqui no nosso programa, então não sai daí porque a gente começa agora. Olá, muito boa tarde. Obrigada a você que me assiste do Brasil, de fora do Brasil, de qualquer lugar do mundo. Obrigada pelo carinho, pela audiência, pelos recados. Eu estou sempre te esperando no meu Instagram, @JaqueStefano, e na minha fanpage facebook.com/JaquelineStefano. Através das redes sociais é possível você, enquanto o programa acontece, enviar sua pergunta, fazer o seu comentário sobre os temas que são abordados aqui. E você pode também ligar para 0 Operadora 11 3337 5886 e fazer a sua pergunta. Pode deixar a pergunta com a produção ou esperar para fazer sua pergunta ao vivo. A gente já começa o programa de hoje falando sobre vida profissional e redes sociais. Dá para a gente fazer um link entre a vida profissional e as redes sociais para qualquer profissão? Quem vai explicar isso para a gente agora é o Celso Basola, que é consultor de RH. Tudo bem, Celso? Boa tarde. Boa tarde, Jaque. É um prazer mais uma vez estar aqui com vocês e a todos, né? O prazer é nosso te receber aqui, obrigado. Celso. E olha, acho que vale a gente começar esse programa falando que muitas vezes quando a gente fala com o Celso ou até com outros consultores sobre esse tema, profissão, recolocação no mercado de trabalho, troca de emprego, profissão depois dos 40, qualquer tema esbarra hoje em dia na rede social. Eu tô sempre fazendo alguma pergunta sobre isso. Então vamos aproveitar esse tema para destrinchar a história. Celso, hoje a gente tem um grande número de pessoas que trabalham com rede social e que vivem disso. E daqui a pouco eu também vou te perguntar especificamente sobre essas, se há cuidados para se ter. Mas quando a gente pensa em qualquer outra profissão, numa profissão que você fala, não, essa daí não tem nada a ver com rede social. A rede social pode, de alguma maneira, influir, seja na contratação, seja até mesmo na permanência num trabalho. Tem alguma relação? Totalmente. É bom porque você chega ao mundo afora, sua imagem. Pode ser perigoso dependendo do que você pratica nas redes sociais. Então, independe da profissão, né? Porque muitas profissões acabam as empresas buscando os seus costumes. Por exemplo, as suas atitudes, a forma que você aborda ou responde determinados temas, né? Então, isso influi diretamente numa recolocação, numa permanência e até mesmo numa nova oportunidade. Celso, para a gente introduzir isso que você está falando, eu vou dar até um passo atrás e entender. Quando a gente volta, vamos voltar 10, talvez 20 anos, se falava muito em vestir a camisa de uma empresa. Quando a gente pensa, na época dos meus pais, por exemplo, era muito comum a pessoa criar a carreira dela inteira em um único lugar. Então, se a gente pega alguns aposentados hoje, conversa com eles trabalharam a vida inteira não só na mesma profissão, como muitas vezes na mesma empresa. Então, tem 30 anos de empresa, 20 anos de empresa, às vezes 40 anos, você fala, meu Deus, a pessoa ficou a vida inteira lá e, de fato, havia uma associação direta. Essa pessoa representa a empresa tal. E as pessoas, de fato, vestiam a camisa, então tinham a mesma ideologia política, a mesma ideologia, muitas vezes, religiosa, tinha uma ligação muito grande. Isso mudou? Totalmente, né? Hoje as empresas buscam a capacitação, o quanto você pode entregar para ela, independente do tempo. Também não há pecado, não há mal nenhum você ficar muito tempo na empresa, porque as pessoas falam, não, hoje o profissional moderno não fica muito tempo. Não, se você estiver em ascensão profissional, não há mal nenhum. Então, mudou. Hoje, quebraram-se vários paradigmas da parte religiosa, da parte do costume, da cultura, dos valores. O que importa para a empresa é o resultado que esse profissional possa trazer, independente do que ele pensa ou a forma que ele pensa, desde que respeite o próximo. E aí, eu acho que a gente pode ter uma confusão que acontece na rede social de muitas pessoas, porque ainda assim, algumas empresas deixam claro uma vertente política, uma vertente ideológica para qualquer situação. Às vezes o dono da empresa tem essa vertente e nem está tão claro assim na empresa. Às vezes quem vai te contratar tem esse pensamento. E aí, você pensa, a rede social é minha, eu vou postar o que eu quiser.
se eu sou... E a gente tem... Vou falar da política, que eu acho que é um ponto que está muito em alta, que é aquele negócio... A gente está polarizado, então tem os dois extremos, a direita, a esquerda, e eu não estou aqui para falar quem está certo e quem está errado nesse momento, eu tenho uma opinião, mas eu guardo ela para mim. Mas a questão é, se a empresa é de um lado e você fica só postando ali contra aquele político ou aquele lado, isso pode atrapalhar numa contratação, até na permanência? Pode atrapalhar. Veja bem, nós temos que separar bem, para que fique claro, né? A opinião é livre e é um direito de todos. A forma de opinar é que pode causar um mal-estar. Então, por exemplo, tanto direita também, não sou aqui para dizer, também tem a minha opinião, né? Mas tanto direita como esquerda, centro, não importa. Se ele tem aquela ideia, ok, não há problema. Mas ataques, agressividade, o que ele está dizendo? Qual o recado, a mensagem que ele diz? Eu não gosto de vocês. Então, se eu não gosto de vocês, não tem como andar comigo. Agora, a partir do momento que você tem um posicionamento, mas ouve e tem a capacidade, a resiliência de ouvir os lados, acaba ganhando um ponto muito interessante, porque tem a capacidade de compartilhar opiniões sem ferir qualquer questão ou opinião alheia de outras pessoas. Junto a isso, se der daqui a pouco eu volto nisso, porque eu acho que ainda tem algumas perguntas para a gente fazer nesse assunto, mas como eu quero abordar o maior número de tópicos possível, junto a isso eu quero falar sobre a coerência da rede social com a profissão de alguém. Então, eu tenho uma profissão, eu sou jornalista, atuo como apresentadora. Junto a isso, eu sei que eu trabalho em uma emissora cristã e também sou cristã. Mas, vamos imaginar uma pessoa que trabalhe e não talvez ela não compactue com a empresa onde ela trabalha, mas ela trabalha naquela empresa. E ela tem aquela profissão. Daí você entra na rede social da pessoa. Tô generalizando aqui, tá? Qualquer profissão, qualquer pessoa. Fotos, de repente, de biquíni ou dos homens na praia. Foto, às vezes, que expõe muito o corpo. Aí você fala, poxa, mas a profissão da pessoa é X e ela pôs uma... Agora tem as dancinhas e tudo. Mas ela fez essa dancinha aí, isso não bate direito. Isso não pode atrapalhar também? Em excesso, sim. Nós até recomendamos que as fotos pessoais, familiares, que sejam restritas no mundo pessoal. Inclusive, dá para você fechar para melhores amigos algumas postagens, né? Exatamente. Embora, até porque, profissionalmente, a vida pessoal e profissional, elas é uma linha tênue. Não tem como você não contratar olhando a vida pessoal. Esta é uma realidade. Inclusive, as empresas estão contratando muito, né? Bases de dados, não bases de dados, mas informações para ver justamente o recrutamento, a seleção, o recrutamento via as redes sociais. Já é uma realidade. Daqui a pouco eu deixei aqui uma palavrinha pra gente falar daqui a pouco, que é coerência, ainda mais quando a gente fala de algumas profissões, porque tem muita gente hoje, Celso, que é o próprio serviço, que vende o próprio serviço, que não está em uma empresa, mas ela representa. Será que seria melhor ter duas redes sociais ou não? Você me explica já. Mas antes eu vou chamar aqui para o nosso bate-papo a Érica Yoshimoto, que é analista de processos. Fala com a gente via Skype de São Paulo. Tudo bem? Boa tarde, Érica. Boa tarde, Jaque. Boa tarde, Celso. Tudo bem? Prazer falar com você. E eu quero já começar pedindo para você explicar para nós qual é a sua experiência com profissão e rede social? Conta pra gente. Olha, tudo começou, na verdade, eu estava há muito tempo já trabalhando numa empresa, né? Puxando até o gancho aí de vocês que estavam falando. E acabei sendo desligada e a minha chance abriu, né? Eu fiquei me sentindo um pouco perdida, não sabia nem por onde começar. E aí eu me cadastrei em alguns sites de emprego e também criei um perfil, né? Social e profissional, e foi através dela que eu consegui um emprego hoje, né? Eu estava desempregada há 5 meses por conta da pandemia, não estava nem criando muita esperança até pelo número de desempregados, né? Mas aí, para minha surpresa, eu recebi uma mensagem nessa rede social e do meu atual gestor, que ele estava procurando uma pessoa profissional para atuar no time, e ele tinha visto o meu perfil, gostou do meu perfil, né? Gostou das experiências. E ele queria saber se estava aberta para um bate-papo, se eu estivesse interessada na proposta. E aí foi o que eu fiz, né? Eu entrei em contato e aí a gente fez aquela primeira entrevista. Aí eu fui passando, né, no processo seletivo. Uma entrevista com o RH e, por último, o diretor da área. E aí, graças a Deus, o botão sim chegou. E em 9 meses que eu fui presa.
Ó, eu vou perguntar para o Celso, mas daqui a pouco eu volto que eu quero te fazer uma pergunta também sobre esse assunto. Celso, a gente acaba falando aqui de redes sociais de um modo geral, do quanto isso pode expor e ajudar ou prejudicar. Mas a gente sabe que tem uma rede social específica, eu acredito que seja até essa que a Érica utilizou, que é uma rede social que tem um cunho profissional mesmo. Fala um pouquinho sobre ela, para as pessoas que ainda, de repente... olha a Érica falando, eu não sei se ela já estava inscrita nessa... Você já estava inscrita nessa rede antes de ser mandada embora, Érica? Não, eu me inscrevi depois. Isso, é o LinkedIn. Exatamente. Você se inscreveu depois. Olha só, eu quero pegar a sua deixa, porque eu fico pensando assim, muitos de nós, às vezes a pessoa está há muitos anos na empresa, está muito seguro ali, e nem teve a curiosidade de entrar e falar, não preciso, eu estou bem aqui na minha profissão. De qualquer maneira, é uma boa fazer um perfil lá pensando na questão profissional? Com certeza. Hoje, profissionalmente, para você buscar uma oportunidade, o LinkedIn, por exemplo, pegando o caso da Érica. Tem outras também, plataformas? É que na minha mente vem primeiro essa. Existem outras, tem o Facebook, pode Instagram, ser também? Tá. Twitter, também pode ter, mas o LinkedIn ele é específico mesmo para se discutir temas profissionais. É tão curioso que quando entra algum tema político, por exemplo, já aproveitando, há críticas, olha, aqui não é local para isso, desculpa. Já ouvi pessoas pedir desculpa. Então, o LinkedIn é muito importante, porém, existe um cuidado muito grande. Eu vou no LinkedIn tratar desse assunto, mas no Facebook, eu vou falar bem de um livro e no outro eu vou falar mal do livro. Você colocou lá o livro no LinkedIn, no seu Instagram você comentou que odeia ler, por exemplo. Ler. Então, veja bem, você tem que manter uma coerência, mas a sua coerência é como um currículo. Eu escrevo do currículo, né, que eu faço determinados temas e na hora eu não faço. Então, é o mesmo, o LinkedIn, as redes sociais, nada mais é que um currículo eletrônico. Uhum. E de alto poder de capacidade de chegar a vários lugares e perigoso caso você não utilize. Então, sempre se recomenda, pode ter quantas redes sociais, desde que mantenha uma coerência. Não significa que em uma você não seja mais de repente mais despojado, mais mostrando a casa, mostrando a viagem, aquilo que a gente falou e tudo bem. E na outra você se volta mais para o profissional. Perfeitamente. Agora, é provável que, vamos imaginar que no caso do que aconteceu com a Érica, então alguém olhou o perfil dela, é provável, tô dando o exemplo da Érica, mas pensando em qualquer profissão, tá? Que esse profissional que estava recrutando tenha entrado nas outras redes sociais dela também, é isso que acontece hoje? É bem provável. Por exemplo, se um profissional chama atenção, essa pessoa, com certeza ele vai explorar um pouco mais. Então, a possibilidade de entrar em outras redes sociais para justamente medir coerências. Que era isso que eu quero, que é isso que eu quero falar já. Uhum. Não fotos, são coerências. É absolutamente comum, normal, comum. E eu, como profissional de RH, eu faria também, porque a coerência... Se espera muito dos profissionais dos dias de hoje a coerência. E aí eu quero fazer uma pergunta para a Érica. Érica, quando você se viu sendo desligada dessa empresa, talvez em um momento que o país já estava passando aí por essa dificuldade, você ficou resistente, você imediatamente pensou em ir para essa rede social, alguém que falou para você dela, como é que foi? Imediatamente, né? Porque eu sei que é uma rede realmente bem conceituada, que tem, né, você fazendo boas conexões, mantendo seu perfil bem atualizado, as chances de recolocação é bastante. Então eu procurei fazer isso sim, né? E foi o que eu fiz, foi atualizar o meu perfil, fazer conexões e me deixar aberto mesmo para as possibilidades. E quando você foi chamada, foi contatada por essa rede social, o que você, na hora, o que você pensou? Porque você disse que estava trabalhando há muitos anos na mesma empresa. Eu trabalho há 15 anos aqui, era completamente diferente, era currículo na mão que a gente entregava naquela época. Como é que foi isso para você? Olha, eu fiquei surpresa, porque realmente pela rede social foi a primeira vez. E eu fiquei um pouco assim segura, mas correu tudo bem. Assim, eu fiz o contato com esse meu gestor, ele foi super respeitoso, conversou comigo super bem. E a gente foi avançando, depois o RH entrou em contato comigo. Mas na primeira vez eu fiquei bem surpresa, porque foi a primeira vez que eu fui contatada por uma rede social. A Érica falou uma coisa que me faz pensar também, Celso, eu vou dar um exemplo aqui. Quando eu converso com alguém que fala que foi contatado,
A gente que é mulher, a gente sabe que às vezes acontece nas redes sociais. E é por isso que às vezes, então vamos imaginar, ela especificamente ainda estava no LinkedIn. Mas se eu estiver lá no meu Instagram e um homem me manda uma mensagem, oi, quero te contratar, eu geralmente fico meio assim, às vezes eu faço, de repente é uma contratação para uma publicidade, no meu caso alguma coisa assim, eu falo, quem cuida disso é o meu marido. Não é, Érica? A gente que é mulher, no seu caso não tinha como você fazer isso, né? Mas a gente fica meio assim no começo, não fica? A gente cria esse receio mesmo, né? Às vezes pode, de fato era uma vaga de verdade, mas poderia não ser. Então. E a gente tem que ter esse receio. E aí eu queria que o Celso desse uma dica, Celso, que querendo ou não é uma rede social. Então, tô precisando de emprego, ou mesmo a pessoa que está empregada e de repente parece a oportunidade de uma nova vaga, alguém me contata. Como que eu devo levar essa conversa? Bom, o primeiro ponto é explorar da onde quem é a pessoa, buscar, mais uma vez, vou usar a palavra coerência. Você pode fazer a mesma coisa, né? Você pode fazer a mesma coisa. Procura qual é o site da empresa, qual é o Instagram da empresa, o que se trata, para que você possa pegar justamente pontos que acaba não traduzindo daquilo que você espera. Feito isso, você tem todo o direito de fazer essa pesquisa. O contrário é verdadeiro. É assim, as pessoas colocam muito que a empresa está te contratando. Não, você está contratando a empresa também. Então, então explore, confirme. Se passou algum celular, telefone, peça para algum amigo, algum familiar ligar para confirmar se aquele é verdadeiro. A partir disso, aí sim, você pode conduzir ou não. Eu não sei se foi assim que aconteceu com a Érica, mas, Celso, eu já conheço muitos profissionais, principalmente quando estão num patamar de mundo corporativo que às vezes vai subindo, às vezes gerência, diretoria, em que o convite é para tomar um café. Então, às vezes, até você está conversando com um dono ou com outro diretor, vamos tomar um café perto do prédio ou perto do local? E daí é outra coisa que às vezes causa aí um ponto de interrogação. Sim. É importante, então, fazendo essa pesquisa, pode tomar esse café? Qual que é a dica que você dá? Sim. É comum isso acontecer algumas vezes, né? Hoje é comum, ainda mais no mundo do home office, né, que as empresas, é comum porque as empresas elas buscam, primeiro, confidencialidade muitas vezes da vaga. Verdade. O outro ponto, eles buscam saber como você se porta num ambiente não empresarial. Agora, muito importante, o local, né? O café aonde? Isso. Procura presta atenção nisso, né? Procura um local movimentado, um local seguro. Tudo isso faz parte, mas eu concordo que as redes sociais ela tem um perigo, e esse perigo pode ser resolvido com algumas pesquisas. Do mesmo jeito que vão te stalkear, você stalkeia também, dá tudo certo, né? Olha aí, eu portuguesando o verbo aqui. Certamente. Vai dar tudo certo, né? Olha, Érica, obrigada por enriquecer aqui o nosso bate-papo, contar um pouco a sua história. Para quem quiser entrar em contato com a Érica, eu vou deixar o Instagram, que é @erica_yoshimoto_rossi, certo, Érica? E tem o Face também, Érica Yoshimoto. Muito obrigada, meu amor, um beijo. Parabéns para você e sucesso no seu trabalho. Tchau, tchau. Celso, eu quero destrinchar aqui alguns tópicos do que ela trouxe, até do que surgiu na nossa conversa. Uma delas, um desses tópicos é entender o look do dia. Vamos falar sobre a roupa? Hoje essa entrevista pode ser, então, a pessoa foi contratada numa rede social. Essa entrevista pode ser via Skype, pode ser por telinha, né? Essa entrevista pode ser, de repente, num café, pode ser num almoço ou pode ser na própria empresa. Sim. A maneira como a gente está vestido ou como a gente está arrumado também fala sobre a gente. Às vezes é um cargo de gerência, mas você vai participar de uma entrevista que é via Skype, de terno e gravata. Isso pode mostrar um certo desespero se você estiver muito arrumado. Como é que a gente equilibra isso, Celso? Veja bem, não há mal nenhum, tá? Mas eu costumo dizer que como mudou tanta coisa nesses últimos, um ano e meio, né? A informalidade faz parte. Se você está fazendo um home office, uma entrevista via qualquer rede... eu falei Skype, mas enfim, hoje em dia é videoconferência, né? Videoconferência, isso. Você estar... né? Por exemplo, uma camisa polo, vou dizer para os homens, ou só de uma camisa,
não vai falar, pelo contrário, vai te dar uma leveza. Porque se você coloca, não é proibido, tá? Deixar bem claro assim, mas assim, se você colocar um terno, uma gravata, poxa, ele está se preparando, está preparado, ele está... então, seja leve, seja você, mas é claro, penteado. E no caso das... Você pode precisar levantar, se arruma inteiro para essa entrevista de trabalho, às vezes você vai regular uma câmera, não é verdade? Exatamente, tome todos os cuidados. O informal não significa relaxado, um informal legal, discreto, utilizar, pode se produzir, não tem problema nenhum. No caso das mulheres, uma maquiagem também que seja leve, para não mostrar também desleixo, né? Não é porque tá em casa que precisa mostrar o desleixo, né? Exatamente, assim como o homem, vai com barba, camisa todo desabotoada, não. Há também alguns critérios. E é muito importante também, né, o posicionamento da câmera, a iluminação, tudo isso, por incrível que pareça, há um ano e meio atrás eu falei, não, mas eu me rendi. Também tem que se render, né? Celso, a gente estava falando sobre coerência e eu queria te fazer uma pergunta. Eu estava até vendo nos bastidores, nem se você ouviu, eu estava conversando com outro jornalista sobre um vídeo de uma pessoa aí que trabalha para o povo, que foi eleita, com uma dancinha que eu falei, isso não está acontecendo. Aí você pega as duas pontas disso. Uma é essa pessoa talvez querendo mostrar um pouco a humanidade dela, como ela é dentro de casa. Por outro lado, será que cabe a uma pessoa que é política, que nesse momento crítico que o país vive, fazer uma dancinha dessa? Como que a gente encontra a coerência disso, trazendo pra gente aqui que está em casa, para os telespectadores também, essa relação entre vida profissional e vida pessoal? Veja bem, dependendo do tema, se você está falando de um tema, vamos lá dizer, próximo de algum evento, algo do tipo, até você fazer, tem tudo a ver com o tema. Tipo uma musiquinha que tem a ver com a Olimpíada, vamos supor, nesse contexto que a gente está agora, você vai lá e põe, isso é uma coisa, né? Mas não é tão cabido quando você está num momento tão delicado, onde muitas pessoas estão sofrendo, você sempre está tentando fazer alguma coisa que alegre. Não, seja ponderado, veja que do outro lado tem pessoas que querem ouvir coisas um pouco mais sérias, né? Agora, nas suas redes sociais, o Instagram da pessoal, ele pode fazer a dancinha, não tem problema nenhum, tá? Mas tudo é uma questão de contexto e momento. Porque também as redes sociais, elas são cruéis. De repente você fala uma frase ou uma palavra, se corta e aquilo vira verdade. Então você tem que ter todo o cuidado de fazer uma frase completa e não deixar... E outra coisa, o que a gente tem visto nesse momento? Você deve ter acompanhado também, Celso, muitas pessoas que eram anônimas e que de repente falaram alguma coisa ou postaram alguma coisa e foram mal interpretadas e viralizaram. Pessoas que eram anônimas e acabaram sendo conhecidas por todas as pessoas, porque uma frase dela ali mal colocada, intencionada ou não, acaba viralizando. Daqui a pouco essa pessoa tem a vida dela exposta, pode ter a vida prejudicada. É um vídeo que foi postado ali sem contexto, aí alguém falando se a pessoa estava ou não estava certa ou errada. Teve um acontecimento recentemente, uma pessoa que estava na casa de um famoso, mas ele não era um famoso, e aí virou uma confusão só. A gente tem que ter cuidado, não tem, Celso? Tem. Você tem que ter muito cuidado com a sua exposição. Nas redes sociais, nos vídeos. Que também tem que ter a ver com a coerência na vida, né? Porque tem coisa que não é pra você fazer nem na rede social, nem na vida, e aí se faz na rede social fica estranho, tem isso também, né? Seja discreto, tenha a coerência, seja você, mas o ser você não significa... Tem que tomar muito cuidado de temas delicados, temas que podem causar um mal-estar, seja objetivo. Celso, eu tenho que me preparar para dar um recado e eu quero que você deixe aqui para quem está nos assistindo e precisa de emprego, e a gente sabe aí dos milhões de brasileiros, inclusive, que precisam, ou mesmo quem está trabalhando, mas não está satisfeito. Tem muita gente que a gente chama de subutilizado, então a pessoa nem está na área dela, na profissão dela, e quer usar a rede social a seu favor. Quais as principais dicas? Por qual rede começar? Qual orientação você nos deixa, por favor? Perfeito. Bom, é muito importante ter a tranquilidade de não ser afoito, né? Buscar a qualquer custo se aproximar de pessoas. Outro ponto, deixar
Toda a rede social muito bem preenchida, completa, com suas informações pessoais, né? Buscar criar networks com pessoas que podem te ajudar. Veja bem, isso não é interesse, mas é uma consequência na relação. E principalmente colocar pontos que você gosta, livros, o que você busca, o que você faz, a sua experiência. Além disso, claro, fora das redes sociais, estar sempre preparado com cursos, seja online, presenciais, e buscar postar algo que traga um benefício para a sociedade, para os profissionais e a sua área de aptidão e aquela que você busca. Então, com esses cuidados e um perfil muito bem detalhado, você consegue atingir o maior número de interessados e, claro, se relacionar para um benefício profissional e até mesmo ficar aí pessoalmente conhecido também de uma certa forma, ok? Celso, prazer te receber aqui sempre, ainda mais nesse momento que as pessoas precisam tanto de orientação sobre recolocação profissional. Vou deixar, lógico, o LinkedIn do Celso, que é Celso Basola. O e-mail tá passando aí para vocês também e o Instagram, @CelsoBasola. Celso, muito obrigada, volte mais vezes e uma ótima tarde, viu? Jaque, muito obrigado mais uma vez pela oportunidade. Eu vou estar sempre à disposição, que a casa aqui sempre me recebe muito bem. Obrigado.